Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira. Pois é, dicas para quarta-feira, nós vamos começar com o Brasileirão. Por na tela, então, a gente procura aqui, gente, ó, futebol, aí desce até Brasil, Série A. E aí temos aqui, ó, Botafogo do Rio de Janeiro e Bragantino, tá bom? Botafogo e Bragantino. O Botafogo perdeu a última partida no Brasileirão fora de casa para o Criciúma. Mas antes dessa derrota, vinha de uma boa sequência. Estava a 9 jogos sem perder, né? Todas as competições que disputa aí foram 6 vitórias e 3 empates. E aí teve essa derrota para o Criciúma no último jogo. Jogando em casa, como vai ser o caso nessa partida, apenas uma vez o Botafogo perdeu, né? E o Bragantino também apenas uma vez venceu fora de casa. Então o Bragantino só ganhou uma vez como visitante e o Botafogo só perdeu uma vez jogando em casa. Confiando então nesse bom retrospecto do Botafogo jogando em casa e do mau retrospecto do Bragantino como visitante, vamos fazer uma entrada do lado do Botafogo. Você vê que está 1,97, ou seja, um pouco arriscado a gente colocar aí na vitória do Botafogo. Então nós vamos dar uma olhada no empate anula aposta, tá 1,44, tá bom? Então, Draw No Bet, DNB, embate anula aposta 1,44 para o Botafogo. Isso significa que se o Botafogo ganhar, a gente vai acertar essa aposta e se tiver empate, a gente vai receber o dinheiro de volta. A gente não vai nem ganhar e nem perder, tá bom? Essa fica sendo a primeira dica e vamos para mais um jogo aqui. Próximo jogo que a gente vai dar uma olhada é Juventude e Flamengo. Juventude e Flamengo, você viu uma situação muito parecida, né? 1,92 para o Flamengo aí, só que como visitante. Os grandes times estão começando a engrenar, né? Começaram derrapando aí no começo desse Campeonato Brasileiro, como foi o Palmeiras, como foi o Atlético Mineiro, tá sendo ainda o Flamengo, e agora os melhores times estão conseguindo subir na tabela. É o caso do Flamengo aqui, que enfrenta o Juventude. O Flamengo não perde há 9 jogos, também contando todas as competições. São 8 vitórias e um empate. O Juventude está fazendo um bom campeonato, levando em conta aí que é um dos times com menor investimento aí da Série A, da primeira divisão do Brasileirão, né? Está na 12ª colocação, ou seja, ainda se classificaria para a Copa Sul-Americana se ficasse nessa colocação aí até o final do ano. Por jogar fora de casa, as odds do Flamengo estão muito altas, como eu falei, tá 1,92, né? Perto do 2,0. Então a gente também vai no Draw No Bet, tá bom? 1,38. O Draw No Bet é apostar no Flamengo. Se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Mas vamos na vitória do Flamengo para essa partida. E tem mais Brasileirão, hein? Pois é. Tem Bahia e Vasco aqui, ó. Bahia e Vasco. Você vê o Bahia jogando em casa aqui, é favorito, a 1,61. O Bahia é outro time que está fazendo um excelente campeonato, né? Se reforçou muito para esse Brasileirão, vem bem e vem brigando na parte de cima da tabela. Está na 3ª colocação do Bahia, atrás do Flamengo e do Palmeiras. Ou seja, ninguém esperava o Bahia aí, né? Perto desses grandes times que no papel são os melhores times aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por outro lado, segue brigando para sair da zona de rebaixamento, né? Conseguiu ganhar de virada do São Paulo, aí uma surpresa também, o jeito que foi o jogo no fim de semana passado, e perdeu todos os jogos que fez como visitante. Aqui ele vai jogar lá na Bahia, perdeu todos os jogos, 5 jogos, derrota do Vasco como visitante. E o Bahia? O Bahia ganhou todos os jogos em casa, pois é, 5 vitórias em 5 jogos. E aí? Um que ganhou todos e um que perdeu todos, o que será que vai acontecer? A gente é obrigado a ir na vitória do Bahia, né? 1,61, vitória do Bahia. Quem quiser, quem tiver um pouco de medo, pode ir no Draw No Bet, né? 1,21, mas aí é muito baixinho, mas dá para fazer uma dupla aí com esse 21. Então, a dica principal aqui, vitória do Bahia a 1,61. Eu acredito nessa vitória aí. E tem um empate anula aposta a 1,21, o Draw No Bet. Tá bom? Nesse caso, se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. Tem mais, essa rodada do Brasileirão tá bem grande, né? É Internacional e Atlético Mineiro. Internacional e Atlético Mineiro, você vê aí
quase não há favoritismo, né? 2,50 para o Internacional, 3 para o Atlético Mineiro. Se você olhar o retrospecto aqui dos times, o Atlético Mineiro ganhou a última partida de 2-0, a outra também de 2-0, 1-0. Aí o Internacional ganhou de 3-0 e o Atlético Mineiro 2-0 de novo, né? O retrospecto tá mais favorável pro Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro não anda fazendo um bom campeonato. Perdeu jogos onde era favorito e tomou até aquela goleada da Palmeiras, teve um monte de jogador expulso. Então isso atrapalha o time aí nas outras partidas, né? Eles precisam reagir urgentemente no campeonato e enfrentam o Internacional, que é um time forte, venceu o clássico contra o Grêmio, né? Na última semana, tá se embalando de novo o Internacional, que assim como o Grêmio e Juventude estão vindo de problemas aí com as enchentes do Rio Grande do Sul, né? O Atlético Mineiro, que o único problema que tem é no seu time mesmo, precisa reagir, né? Pelos recentes resultados muito ruins do Atlético Mineiro, as casas de apostas estão colocando odds muito altas, como esse 3.0, que não justificaria estar assim tão improvável, né? Uma vitória, ou pelo menos um lado do Atlético Mineiro. Esse jogo do Internacional novamente vai ser em Criciúma, tá? Porque o estádio do Internacional está ainda impróprio para o jogo, né? Eles não estão nem conseguindo treinar direito no seu centro de treinamento e o estádio está interditado ainda. Então vai jogar novamente em Criciúma, é um campo neutro, em teoria. Então, assim, a vantagem de ser da casa não é tão grande assim como normalmente seria. A gente vai, então, apostar para o lado do Atlético Mineiro, tá bom? Como está muito alto esse 3,05, a gente acha arriscado, a gente vai pelo menos dizer que o Atlético Mineiro vai fazer um gol na partida, entendeu? Então a gente vem aqui, ó, total de gols do Atlético Mineiro acima de meio. Ou seja, o Atlético Mineiro vai fazer um gol. Pode ser que perca, né? Pode ser que empate 1-1, pode ser que perca de 3-1, não importa. Desde que faça um gol, pelo menos, a gente está apostando aqui acima de meio gol e está pagando 1,45. Muito boas odds aí. Então, 1,45 para um gol do Atlético Mineiro, né? O ataque do Atlético Mineiro é muito forte, gente. Tem o Scarpa, o Hulk, o Paulinho. Só marcar um gol aí, a gente ganha essa aposta valendo 1,45 de odds. E vocês acreditam que a gente tem mais um jogo aqui da Série A? Pois é. Atlético Goianiense e Grêmio. A gente vê Atlético Goianiense aí um pouco favorito, pagando 2,18, né? O Grêmio é visitante 3,5. Não é tanto favoritismo assim, porque o Grêmio tem mais peso aí, né? E o time é um pouco melhor no papel. Mas também tá vindo numa má fase, né? Perdeu o Grenal, clássico contra o Internacional na última rodada. Está mal na tabela, né? É o penúltimo colocado com 6 pontos apenas em 9 jogos. O Grêmio, assim como o Atlético Mineiro, precisa reagir e agora enfrenta também, como visitante, o Atlético Goianiense, né? Assim como o Atlético Mineiro vai enfrentar o Internacional como visitante. O Grêmio, no papel, tem um time para estar muito melhor na tabela, né? É uma equipe melhor que o Atlético Goianiense também, mas por jogar fora de casa e estar mal, as odds estão bem altas, da mesma forma que a gente falou lá no outro jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense ainda não venceu nenhum jogo como mandante, né? Tem um empate e 4 derrotas, ou seja, o Atlético Goianiense como mandante também bem não confiável, né? Além de ser um mandante ruim, eles costumam levar gols quando jogam em casa, né? Todos os 5 jogos que o Atlético Goianiense jogou como mandante tomaram gol, pelo menos um gol, né? O Grêmio também não é um dos melhores visitantes, né? Perdeu os 4 jogos que fez fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas é um time melhor que o Atlético Goianiense. Como as odds estão altas, a gente vai fazer a mesma aposta aqui, que é para ter um gol do Grêmio. Vamos descer aqui então. Aqui, ó, Grêmio total de gols acima de meio, pagando 1,49, ou seja, 1,50 aí praticamente também, para ter um gol do Grêmio também. Não importa o resultado, vai ser a mesma aposta que a gente fez do Atlético Mineiro, tá bom? Só marcar um gol, não importa o resultado. Lembrando do que a gente falou, né? O Atlético Goianiense levou gol em todos os jogos de casa e está entre uma das defesas mais vazadas do campeonato. E aí vamos para a Eurocopa. Então a gente sobe aqui, ó, do Brasil para a Europa. Euro. E vamos de Geórgia e Portugal, tá? Geórgia e Portugal é o último jogo dessa rodada de grupos aí, né?
Depois de estrear jogando um futebol abaixo, né, do esperado e ter muita dificuldade de superar a República Tcheca, Portugal voltou com tudo na segunda partida contra a Turquia e venceu por 3-0, jogando um excelente futebol, né? Na estreia todo mundo estava de olho em Portugal e tal, e foi um jogo bem morninho contra a República Tcheca, mas aí contra a Turquia, que até teoricamente era um time mais difícil, Portugal foi lá e meteu 3-0, né? A Geórgia só tem um ponto conquistado, um empate, é o time mais fraco desse grupo. A tendência é que Portugal vença com tranquilidade, tá bom? Nós vamos então dar uma olhada em vitória de Portugal. Para começar, tá 1,40. 1,40, odds bem justas para a gente fazer uma aposta aqui, sem se arriscar demais. Vitória de Portugal. Portugal para vencer aí e passar aí invicto por este grupo, né? Se Portugal jogar o que jogou contra a Turquia, a lógica até é que vença por mais de um gol de diferença, né? Então a gente também vai colocar a segunda opção, o handicap -1 para Portugal. Então tá aqui, ó, handicap -1, tá pagando 1,58 na casa dos 1,60, tá? Então essa foi como a segunda dica, handicap -1 para Portugal. Aqui, com essa aposta, Portugal precisa ganhar de 2 gols de diferença, tá bom? Pode ser 3-1, pode ser 2-0, pelo menos 2 gols de diferença. Se ganhar só por um gol, a gente também não perde essa aposta, tá? O dinheiro é devolvido, porque a gente pôs justamente o -1 e aí fica tudo empatado. Turquia é melhor que a Geórgia, então se Portugal jogar como jogou, a gente acredita aí que vai ser um green, que a gente vai acertar essa aposta aí, tá bom? Vamos dar uma olhada na Copa América. Então a gente fecha a Europa aqui, abre a América, Copa América, e temos Equador e Jamaica, né? Aqui um outro time que, vamos dizer, desapontou os apostadores, eu principalmente assumo que perdi um dinheiro no jogo de estreia de Equador, que foi Equador e Venezuela. Era para ser um jogo tranquilo para o Equador, mas tiveram um atacante expulso, né? E puseram tudo a perder, fizeram um gol, saíram na frente e ainda tomaram a virada. Precisa se reabilitar diante da Jamaica. A Jamaica é um time bem mais fraco, bem sem tradição, e Equador, se quiser ter algum futuro aí nessa Copa América, precisa ganhar esse jogo, né? Em teoria, a Jamaica é o time mais fraco desse grupo, porque tem o México também, tá bom? Equador não pode nem pensar em perder os pontos que tem nessa partida, entendeu? Perder, então, jamais, senão já está eliminado. O time do Equador no papel é superior e, precisando da vitória, deve partir para cima desde o primeiro tempo. Você vê, as odds para a vitória do Equador estão boas, 1,54. Nós vamos primeiro nessa aposta, 1,54, vitória do Equador. E como a gente viu que o Equador precisa fazer gols desde o início, nós também vamos para o Equador fazer gol no primeiro tempo, tá bom? Porque o Equador precisa sair para jogo, não vai fazer um papelão aí, jogando devagar e podendo ser eliminado aí da Copa América. Então a gente vai aqui em primeira parte, gols do time 1, aqui Equador. Então gols do time 1, primeira parte total do time 1, acima de meio gol, pagando 1,73, tá bom? Então o time 1 é Equador para fazer um gol, pagando 1,73. Essa fica sendo a dica para esse jogo da Copa América. E daí a gente vai para o tênis. É isso aqui, ó. A gente clica em futebol, diminui, vem para o tênis, ATP, e vamos ver aqui o ATP de Maiorca, que acontece na Espanha e na grama, né? O MarsBet tem aqui, vocês já viram, né? Tem tudo, futebol, tênis, vôlei, hóquei. Cara, o MarsBet tem todos os mercados, vale a pena fazer a sua aposta aqui, tá? Eu mesmo coloquei um dinheiro por Pix, tô lá já há 2 semanas trabalhando com meu dinheirinho, ganho um pouquinho, perdi um pouquinho, ganho um pouquinho, perdi um pouquinho, tô ganhando um pouco ainda não vou sacar, vou deixar juntar um pouquinho mais. Mas eu tô seguindo as dicas aqui dos nossos especialistas. Se você não tem conta, abre no QR Code que aparece na tela e faça os seus palpites. Se você não tem muita ideia do que fazer, ouve o que eu estou falando aqui, que são dicas de especialistas, e escolhe com cuidado, né? Sem exagerar, odds tranquilas e tentar acertar aí umas apostinhas, tá bom? Bom, vamos ao que importa então. A ATP de Maiorca tem essa partida aqui entre o Ben Shelton e o Shinji Hijikata, né? Ambos os tenistas não vêm de grandes campanhas nos torneios de grama que aconteceram aqui. A gente está falando já há umas 3 semanas dos torneios de grama e tanto o Ben Shelton quanto o Hijikata vieram mal, né? O Ben Shelton ainda não ganhou nenhum jogo na grama nessa temporada.
apesar de ter um dos saques mais potentes do circuito, né? Então, o seu saque é tão bom que na grama deveria fazer alguma diferença. Mesmo assim, ele vem mal. O Hijikata furou o qualifier, né? Venceu um jogo já aqui em Maiorca contra o Luca Nardi, né? O jovem tenista. Eles nunca se enfrentaram. Ben Shelton contra o Hijikata, essa vai ser a primeira partida. Devido à falta de confiança do americano, na grama o jogo deve ser longo. Por isso, a dica é acima de 20 games e meio na partida. Vamos ver se tem essa dica exata aqui. Total de games, ó, acima de 20 e meio. A gente não tem. O maior que tem aqui é acima de 22, tá bom? Acima de 22, você tem que pagar 1,51. Então, um pouco arriscado. Aqui já a gente estava querendo ir no acima de 20 e meio. Então, se você não conseguir achar no seu site de apostas, você vai no acima de 20,5 se tiver, tá bom? Se não, pode começar a ficar um pouquinho arriscado, lembrando que isso é somando todos os games dos dois jogadores, né? Então, por exemplo, o primeiro set foi 6-4, deu 10 games. Se o segundo set for 6-4 também, dá 20 games na partida. A gente está apostando que vai ter mais que 20 games, né? 21 games ou mais, então precisa ser pelo menos um 6-5, 6-4, por exemplo, né? Ou se cada um ganhar um set, aí já facilita também para a gente. De qualquer forma, aqui no MarsBet, a opção menor que tem agora é acima de 22 redondo, ou seja, se tivesse 22, a gente receberia o dinheiro de volta, tá? Precisaria ter 23 sets para ganhar a aposta aqui. Vamos dar uma olhada agora no ATP de Eastbourne. ATP de Eastbourne também é na grama, isso acontece na Inglaterra, e o jogo é Alexander Bublik contra o Alexander Vukic. Vamos dar uma olhada? Esses tenistas já se enfrentaram 2 vezes na carreira, uma vitória para cada um, né? Sendo a mais recente foi no Saibro de Lyon há cerca de um mês, com vitória do cazaque Bublik. Então, o Alexander Bublik ganhou outra partida, mas foi no Saibro, tá bom? O Bublik teve uma lesão recente, mas parece que já se recuperou. Ele é um ótimo tenista de grama e talvez é um dos tenistas mais doidos aí do circuito, né? Isso é ruim porque ele às vezes quer brincar em quadra, faz umas jogadas para a torcida, raquete por baixo das pernas, responde de costas, mas geralmente as odds para a vitória dele são maiores do que deveriam, como esse caso aqui que está pagando 1,5 praticamente, né? 1,49 e ele deveria estar mais favorito até. Então a gente vai dar essa dica, vitória de Alexander Bublik, tá bom? Nessa partida contra o Vukic. Essa é a dica. Vamos para a próxima. Temos também em Eastbourne o torneio feminino, né? WTA de Eastbourne. Temos aqui Jasmine Paolini contra Elise Mertens. Aqui tá, a gente acertou essa aposta, né? Na rodada anterior, pusemos vitória da Elise Mertens por 2-0, ela passou realmente e vai cruzar com a Jasmine Paolini agora. A Elise Mertens é da Bélgica e a gente acertou, né? Como eu falei, essa aposta sobre a japonesa Miyazaki, que foi bem fácil, foi 6-1, 6-2. A gente falou que ia ser 2-0 tranquilo e foi muito tranquilo, 6-1, 6-2. Agora, contra a Jasmine Paolini, a coisa muda de figura, né? A Paolini está no melhor momento da sua carreira, jogando um ótimo tênis, mas ainda não fez nenhum jogo oficial depois de Roland Garros, que era uma quadra de saibro. Ainda não jogou na grama a Jasmine Paolini. O jogo do saibro é completamente diferente do jogo na grama, que é esse caso. Se ela está um bom tempo sem jogar na grama, até ela se adaptar ao novo piso, não é fácil. Então a Elise Mertens vem com melhor ritmo para essa partida, tá bom? O nosso especialista acha que a Elise Mertens vai dar muito trabalho. Você vê que a favorita aqui nas apostas é a Paolini, 1,67. Não é tanto favoritíssimo assim. Mas nossos especialistas acreditam que a Elise Mertens vai dar mais trabalho do que parece aqui. Não quer dizer que ela vai ganhar, mas que vai dar mais trabalho. Então a gente vai procurar um handicap para ela no primeiro set. Principalmente porque o primeiro set é justamente onde elas começam e a jogadora que não está adaptada na grama ainda vai ter mais dificuldade. Então a gente tem que procurar aqui se tem o handicap de primeiro set. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó, primeiro set handicap, mais 1,5 para Elise Mertens, tá bom? Então tá pagando 1,78. Isso significa que a gente está dando aí mais um game e meio para Elise Mertens nesse primeiro set. Ou seja, se a
Pauline ganhar de 6-4, seria como se fosse 6-5,5. A gente perde essa aposta. Então a Elise Mertens precisa fazer algo melhor do que perder por 6-4. Ela pode ganhar o set ou endurecer aí com 7-5, 7-6, alguma coisa que a gente vença o primeiro set com esse handicap, tá bom? Fica essa sendo a última dica do tênis e a gente vai para a WNBA. Pois é, vamos aqui, ó, a gente fecha o tênis e abre o basquete, Estados Unidos, WNBA, né, o basquete feminino americano. Tem esse jogo aqui, que é Minnesota Lynx contra New York Liberty, tá bom? É chamada de Commissioner's Cup, a Copa do Comissário aqui, né? É a 4ª edição dessa partida, da Commissioner's Cup, foi desenvolvida para dar mais emoção à temporada da WNBA. As equipes aqui são divididas em 2 grupos e jogam entre si, sendo que as partidas são válidas normalmente para a WNBA e para a Commissioner's Cup, ou seja, os jogos contam para o calendário da WNBA e para essa Copa também. Após jogar contra todos do grupo, os líderes de cada grupo fazem a superfinal da Commissioner's Cup. É um sistema muito parecido com o In-Season Tournament da NBA, né? As Liberty de Nova York são as atuais campeãs do Commissioner's Cup. E já as Minnesota Lynx têm a sua primeira participação, primeira vez que elas vão participar desse campeonato. Então a gente vai pegar 3 análises aqui, tá bom? A primeira é um handicap para o lado das Minnesota Lynx, né? Os 2 melhores times da liga, ou seja, Minnesota e New York Liberty, vão se enfrentar no único jogo do dia aqui. O time de Nova York tem 15 vitórias e apenas 3 derrotas. 15 vitórias e 3 derrotas. Minnesota Lynx, 13 vitórias e 3 derrotas também. As Minnesota Lynx são o time que está com uma melhor sequência de toda a liga da WNBA. São 6 vitórias seguidas, tá bom? Então, o streak, né, que a gente fala, o winning streak, ou seja, está ganhando as 6 partidas. Esses 2 times se enfrentaram uma única vez, sendo que a Minnesota Lynx ganharam dentro de casa facilmente. Foi 84-67, tá bom? Agora vai jogar em Nova York. Então, a gente vai dar um handicap aqui a favor de Minnesota Lynx, mais 5 pontos para Minnesota Lynx, está pagando 2.0, gente. Aqui a Minnesota Lynx pode perder por até 4 pontos que a gente ganha essa aposta, tá bom? Então, por exemplo, se for 80-76, a gente ganharia essa aposta aqui. Minnesota Lynx pode perder por até 4 pontos. Handicap de mais 5 para a equipe de Minnesota, tá bom? A segunda análise é de jogador. Nós vamos clicar aqui em jogadores, enquanto abre eu vou falando. Nós vamos falar sobre a melhor jogadora do time da casa, do time de Nova York, que é a Breanna Stewart, tá bom? Ela joga na posição 4, já foi responsável por alguns double-doubles nessa temporada, tem a capacidade de pontuar muito alta, né? Muitos pontos faz a Breanna Stewart. Vamos ver aqui então, ó. Breanna Stewart está aqui. No último jogo que ela fez contra a Minnesota Lynx, ela fez 20 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Ela tem uma média de 19,7 pontos por jogo, ou seja, quase 20 pontos por jogo, em um jogo muito ruim contra as Lynx. No primeiro jogo da temporada, a New York Liberty fizeram apenas 67 pontos, só que ela sozinha foi responsável por quase 1/3 dos pontos do time. Por isso a gente acredita que ela vai fazer mais que 19 pontos e meio. A dica é mais ou menos que 19 pontos e meio. Nós vamos de acima de 19 pontos e meio para a Breanna Stewart, tá bom? Então, Breanna Stewart, para fazer mais de 19 pontos e meio, tem que fazer 20 pontos, que é a sua média, tá bom? E aí a gente vai agora no handicap do jogo, no total de pontos do jogo, né? Total de pontos do jogo, a gente tem várias opções. Os times, de fato, Minnesota Lynx e New York Liberty, dominam a liga da WNBA, tá? São muito fortes, estão entre os 3 melhores ataques e defesas do campeonato. No primeiro jogo entre elas, foi um jogo para under, né? E isso deve ocorrer aqui na grande final também. Pensando num jogo nervoso e decisivo, o nível de pressão aumenta e as jogadoras cometem mais erros. Por isso a gente vai acreditar que o jogo vai ter menos que 162 pontos e meio. Então aqui, ó, abaixo de 162 pontos e meio, tá pagando 2.06, tá bom? Se você não quiser arriscar tanto, você pode pôr
um número mais alto aqui, abaixo de 166, por exemplo, e arriscar com 3, 4 pontos de diferença. Mas o nosso especialista falou 162,50 e nós vamos 162 pontos e meio, e assim a gente encerra o BetBox Tips de hoje, tá bom? Muitas dicas de apostas para vocês. Eu lembro vocês de seguirem nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. Lá tem todas essas dicas. E se você perder algum programa, você assiste lá e pega a dica antes da partida começar. Tá bom? Tem também nossas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, X, tudo, @BetBoxTV. Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!